Bom dia! Seja bem-vindo a mais uma aula de Química, mais uma quinta-feira das nossas aulas remotas. E hoje eu vou pedir para você pegar sua apostila e abrir na página 390. Na realidade, o que você vai ver hoje é uma continuidade da nossa última aula. E como é uma continuidade, não custa fazer uma pequena revisão, um pequeno apanhado do que você já viu. Então, se eu pouco me lembro, eu terminei a aula passada em algumas informações sobre carboidratos. Mas, de qualquer maneira, coloco as informações aqui até para ficar um pouco mais fácil para você fazer a lembrança. Lipídios. O que são os lipídios? Ah, professor, lipídios são óleos e gorduras. Cuidado, óleos e gorduras são lipídios. Aliás, óleos e gorduras fazem parte de uma das classes dos lipídios. Então, o que são lipídios? Só para fazer a lembrança, são biomoléculas em que, biomoléculas é aquelas que são produzidas pelos seres vivos, em que eu tenho uma característica em comum, eles devem ser insolúveis em água. Essa é a ideia da biomolécula do lipídio. São biomoléculas formadas através da característica dos seres vivos, e que tem uma característica em comum, eles devem ser insolúveis em água. Lembra disso? Então, lipídios são biomoléculas insolúveis em água. Aí o que acontece? Dentro desses lipídios você vai encontrar triglicerídeos, que são óleos e gorduras, que é uma grande classe, que é importante para nós revisarmos, os esteroides, os fosfolipídios, os cerídeos, que são as ceras, e os carotenoides, que são os corantes naturais. Então, essas são as ideias importantes. Então, o que são óleos e gorduras? São glicerídeos ou triglicerídeos. E o que são óleos e gorduras, de uma forma bem química? São ésteres de ácidos graxos. Isso é importante. E fora que por detrás dessa frase, ésteres são moléculas orgânicas produzidas por um processo chamado de esterificação. Lembra? O que é uma esterificação? Quando um ácido carboxílico reage com álcool, produzindo éster e água. Ácido reage com álcool, produzindo éster e água. Agora, quando eu tenho um éster, e esse éster vem de um ácido graxo. O que é um ácido graxo? Ácido graxo é uma cadeia carbônica que tem, no mínimo, 11 átomos de carbono. Repare aqui, ó, X maior do que 10. Se o seu ácido graxo tiver uma cadeia carbônica maior do que 10 carbonos, você tem um ácido graxo. E o álcool em questão para produzir o óleo e a gordura vai ser o propanotriol, ou, como diz o povo da biologia, a glicerina ou glicerol. Então, essa é a ideia. Então, quando eu falo em triglicerídeos ou glicerídeos, são ésteres de ácidos graxos. Quem são os principais glicerídeos? Óleos e gorduras. E como é que eu faço a fabricação de um óleo e uma gordura de forma natural? Pega a glicerina ou glicerol, reajo com ácido graxo, ponto, temos um óleo e temos uma gordura. Ponto, resolve esse material. Agora, qual é a principal característica que diferencia um óleo e uma gordura? Então, vou fazer mais rápido, só para você lembrar que você já notou isso aí. A principal característica entre óleo e gordura é o estado físico. A 25 graus em uma atmosfera, gordura, ela está no estado sólida e o óleo no estado líquido. Então, olha bem, a gordura, ela é sólida e o óleo é líquido. Banha de porco, margarina, manteiga, são gorduras justamente porque nessa temperatura de 25 graus e uma atmosfera, mais ou menos a temperatura que está hoje, você vai ter aí uma estrutura sólida, gordura. E se tiver no estado líquido, vai ser um óleo. Porém, a química traz uma outra informação importante. Quando você estiver trabalhando com o tipo da ligação, estrutura química, se você perceber que a cadeia predominam as ligações saturadas, você vai ter uma gordura. Caso você tenha uma estrutura insaturada, tanto que vai aparecer uma frase chamada de poliinsaturado. Poliinsaturado. O que é uma cadeia poliinsaturada? Aquela que tem várias duplas ligações. Deixa eu fazer um gancho de matéria. Não sei se alguém fez a prova da PUC,
no último domingo, nessa prova da PUC caiu uma questão que falava exatamente sobre gordura e óleo. Só que eu achei que eles foram um pouquinho assim com uma maldade tremenda. Isso porque é PUC. Eles colocaram uma fórmula C19H31COOH. Era o ácido graxo que deu origem àquela estrutura. E ele perguntava se naquele óleo tinha 3 duplas, 4 duplas, 5 duplas ligações. Ou seja, se tinha que abrir uma cadeia com 19 átomos de carbono para saber quantos hidrogênios tinha ali. Mas, de qualquer maneira, no texto ele falava que era uma estrutura poliinsaturada. Se é uma cadeia poliinsaturada, você estava falando sobre um óleo. Só que você tinha que saber quantas duplas ligações tinha naquela estrutura do C19H31COOH, que era o ácido graxo que deu origem. Mas, de qualquer maneira, está caindo por aí, ou seja, já na última prova, no último domingo, caiu alguma informação referente a essa tabela. Se for predominantemente saturada, gordura. Se for poliinsaturada, pode ter certeza que ali você tem um óleo. Então, essa é a ideia essencial que você precisa lembrar. Agora, tipo de ácidos graxos. Então, como eu falei, o ácido graxo que vai dar origem ao meu óleo, aliás, ao meu triglicerídeo, se ele for saturado, vai produzir uma gordura. Agora, se ele for insaturado, ou melhor, poliinsaturado, ele vai produzir uma gordura. Essa é a ideia. Aliás, um óleo, desculpem agora. Vou voltar. Se o seu ácido graxo for saturado, vai formar uma gordura. Se o seu ácido graxo for insaturado, vai produzir um óleo. Então, essa é a ideia que você precisa lembrar. Se o ácido graxo tiver apenas simples ligações, vai formar uma gordura. Se o seu ácido graxo for poliinsaturado, vai produzir um óleo. Essa é a ideia essencial que você tem. Pergunta, aquelas fórmulas dos alcanos, na realidade, não dá para saber. Alcanos, alcenos, alcinos só tem carbono e hidrogênio. O ácido graxo, o ácido carboxílico, ele vai ter. Você pode até montar, só que daí o que acontece? Você vai ter que montar uma fórmula geral para um ácido graxo que só tem simples ligações. Aí não deu certo. Faz a estrutura de um ácido graxo que tem uma dupla ligação. Aí você vai ter que montar um para fazer a estrutura. Não deu certo. Aí, se pouco me engano, a resposta lá falava em 4 duplas ligações. Talvez seja mais rápido você abrir a cadeia com 19 carbonos e colocar as duplas ou as várias duplas ligações e fazer a conta final. Mas tem fórmula geral? Tem. Só que acho que nesse caso dá mais trabalho botar várias fórmulas gerais do que ficar montando uma estrutura. Então, de qualquer maneira, tem fórmula geral. Tem fórmula geral. Todas as fórmulas de todas as funções orgânicas, eles apresentam uma fórmula geral, mas é importante que você entenda que, se for saturado, é gordura. Se for poliinsaturado, vai produzir um óleo. Pensar que cada dupla tira 2... isso tudo bem. Cada dupla tira 2 hidrogênios. Então, você vai ter que fazer a montagem de um ácido graxo, qualquer de um ácido carboxílico, e montar uma fórmula geral. Opa, se eu tirar 2 hidrogênios, vou colocar mais uma dupla. Se eu tirar mais 2, mais uma dupla. Se eu tirar mais 2, mais uma dupla, opa, bateu com a fórmula que está lá. Dá para pensar dessa maneira. Só que, de qualquer maneira, era uma questão que levava um bom tempo. Mas, na dúvida, abre a cadeia. Embora sejam 19 carbonos, vai contando hidrogênio, é um pouco demorado, mas não era uma questão difícil, justamente o difícil ali é a estrutura, você montar a estrutura em si. Pronto, resolve dessa maneira. Agora, rancificação, de maneira rápida. Rancificação é um processo pelo qual óleos e gorduras expostos ao calor, oxigênio e à luz formam substâncias de cheiro forte e desagradável. Até a semana passada eu falei sobre a memória olfativa, ou seja, quando você lembra, as meninas lembram, quando os meninos voltavam da educação física, lá na 7ª, 8ª série, como é que ficava o cheiro da sala de vocês? Professor, ficava um cheiro terrível. Por quê? Porque ocorria uma rancificação. A gordura presente na pele dos meninos que estava exposta ao calor, ao oxigênio e à luz,
elas simplesmente produziam substâncias de cheiro forte e desagradável. E o exemplo mais fácil para você também lembrar o que vai cair em prova, eles vão falar em manteiga rançosa. Ponto, resolve esse sistema. Continuamos. Agora, é possível transformar um óleo em uma gordura? É sim, só que não de forma natural. Você só consegue fazer isso de forma artificial. De que maneira? Com a chamada gordura hidrogenada. Já que estamos aí entrando em dezembro, janeiro já está aí o que acontece? Isso aqui é prato cheio para a prova do Enem. O Enem adora esse tipo de representação. Coisas do nosso cotidiano. Então, tem coisa mais comum hoje em dia no processo alimentício, no processo de indústria cosmética, falar em gordura hidrogenada. E como é que eu posso produzir uma gordura hidrogenada? Simples. Lembrando o começo, a diferença entre gordura e óleo está no tipo de ligação. Se você tiver apenas simples ligações, você tem uma gordura. Se você tiver dupla ou duplas ligações, você vai ter um óleo. Porém, se eu quebrar todas as duplas ligações de um óleo, que é uma cadeia insaturada, através de uma reação de adição, lembra um pouquinho, bem, aliás, faz um bom tempinho, reação de adição, qual que é o alvo do ataque de uma reação de adição? A dupla ou a tripla ligação, ou seja, a quebra da ligação π. Quando você quebrar a ligação π, você está transformando uma cadeia insaturada, ou seja, um óleo, em uma cadeia saturada, uma gordura. Só que essa gordura não é natural. Como é que eu chamo esse processo em que um óleo se transforma numa gordura? Esse processo é chamado de hidrogenação catalítica, em que o óleo, que tem várias duplas ligações, eu quebro todas essas duplas e transformo isso numa gordura hidrogenada. E o maior exemplo que você encontra no seu dia a dia, a margarina. A margarina nada mais é do que uma gordura hidrogenada do óleo de soja, do óleo de milho, do óleo de canola. Ponto, resolve. Mas não só aí. Aquele doce em formato de guarda-chuva é uma gordura hidrogenada, recheio de bolacha recheada. Aliás, a gente nem discute porque não tem discussão, porque em Curitiba é bolacha, não é biscoito. Você tem lá gordura hidrogenada. Doces como aquela bala dadinho da sua infância, gordura hidrogenada. Batons, se você for analisar a indústria cosmética, o batom é uma gordura hidrogenada. A manteiga de cacau é uma gordura hidrogenada. Ponto. Resolve o nosso sistema. Professor, por que manteiga de cacau? Na verdade, não deveria ser manteiga, porque manteiga vem do reino animal. E o cacau é um vegetal. O correto deveria ser margarina de cacau. Fica estranho, né? Hoje em dia fica estranho. Alguns nomes pegam. Se a pessoa chega lá na farmácia, sim, por gentileza, eu gostaria de uma margarina de cacau. Ih, credo, não sabe nada. É manteiga de cacau, tá aqui, ó. Então, o correto deveria ser margarina de cacau. Por quê? Porque o cacau é um vegetal. E esse óleo do cacau é que forma a chamada gordura hidrogenada de cacau, que deveria ser uma margarina de cacau. Mas, de qualquer maneira, fica o nome preso por aí. Então, isso é a parte dos lipídios. E aí, só para você lembrar que quando eu tiver uma estrutura insaturada, essa cadeia insaturada, ela vai produzir uma gordura quando você quebrar essas duplas ligações. Deixa eu só ver se eu consigo melhorar essa imagem aqui. Por causa da luz, aí fica talvez um pouco melhor. Vamos ver uma coisinha. Filme aqui, deixa eu só ver uma coisa. Acho que agora ficou melhor. Ficou. Deixa eu ver se fica aqui. Não. Opa, melhorou. Então, deixa eu fazer assim, fica melhor. Aí, pronto. Então, o que nós temos? Opa, melhorou um pouquinho mais. Então, eu tenho duplas ligações, lembrando que todos esses slides estão disponíveis, como estavam já na semana passada. Se você entrar no seu caderno do A+, está tudo disponível lá. Então, eu tenho duas duplas ligações, arrebento as duas duplas ligações do óleo. O que eu vou ter? Uma cadeia saturada. E quando você tem uma cadeia saturada, o que você tem? Uma margarina. Então, essa é a ideia essencial que vai nos interessar.
Outra parte interessante sobre os lipídios, então, quando eu falo em óleos e gorduras, estou falando em glicerídeos, que é uma das classes dos lipídios. Os esteroides são os nossos hormônios e o mais comum dos esteroides é o colesterol. Eu cheguei a comentar semana passada aqui. Colesterol é uma molécula exclusiva do reino animal. Nenhum vegetal ou derivado vegetal tem colesterol. Por exemplo, óleo de soja não tem colesterol. Óleo de milho não tem colesterol. Por quê? Porque lá você tem do reino vegetal. Agora, manteiga tem colesterol, ovo tem colesterol, banha de porco. Sabe aquele ovo frito na banha de porco, então aquele torresminho, que delícia e tal, lá tem colesterol, porque lá vem do reino animal. Aí você tem o estrógeno, a progesterona, a testosterona, tudo isso envolve os esteroides. Professor, mas então significa que a minha testosterona, o meu estrogênio, ele é um óleo e gordura? Não. O seu hormônio é um lipídio. Eu falei, cuidado. Quando eu falo em lipídio, a primeira coisa que vem à nossa mente são óleos e gorduras. Mas óleos e gorduras são triglicerídeos, que fazem parte de uma das classes dos lipídios. E os esteroides, embora apresentam grupos hidroxilas, apresentam oxigênios, a cadeia carbônica é muito grande e eles são insolúveis em água. Lembra do início? O que é um lipídio? Lipídio é uma cadeia em que você tenha o surgimento pela vida, ou seja, é uma biomolécula que deve ser insolúvel em água. E elas são insolúveis em água. Próxima estrutura importante, um fosfolipídio. O fosfolipídio adora aparecer na prova do Enem. Mas não essas estruturas gigantescas, não. Vocês vão lembrar na biologia que o fosfolipídio, quando aparece nas aulas, ele parece um palito de fósforo. Ele tem o cabo de madeira e tem a cabeça que é feita lá de enxofre, aquela matéria de pólvora em si. Então, o que você tem? A parte do palito são dois ácidos graxos, ou seja, é uma parte hidrofóbica ou hidrofóbica ou lipofílica, ou seja, que tem atração pela gordura ou que não tem afinidade pela água. Hidrofóbica, fobia da água, ou seja, insolúvel em água. E temos um grupo que é um grupo hidrofílico, ou que apresenta afinidade pela água. Então, cuidado com esses dois termos aí. Hidrofóbica, que significa aversão à água, insolúvel em água, e hidrofílica, hidrofilia, significa que tem atração pela água, solúvel. Então, eu tenho uma grande cadeia apolar, uma grande cadeia carbônica que é apolar, e tenho uma ponta que é polar, tanto que a gente chama de cauda hidrofóbica e cabeça hidrofílica, justamente por ser um caráter anfótero. O que é caráter anfótero? Que ele pode ter tanto comportamento polar quanto comportamento apolar. Novamente, curiosidade. Na prova da PUC, de domingo, também caiu essa expressão. Comportamento anfótero. O que é um comportamento anfótero? Que tem dois comportamentos na mesma estrutura. Ou eles têm um comportamento anfótero, ácido-base, ou seja, aminoácido, que já vou comentar. Ele reage tanto com ácido quanto com base. Ou então comportamento anfótero em termos de característica de solubilidade. Ela tem uma grande cadeia apolar, que é solúvel na gordura, e temos uma cabeça hidrofílica, que é solúvel em água ou em solventes polares. Você já viu isso em sabões ou detergentes? Como é que pode um sabão, ao mesmo tempo, ser solúvel na gordura, remover a sujeira da gordura, e ser solúvel em água? Aí eu tenho uma grande cadeia carbônica apolar, que se dissolve na gordura, e tenho uma cabeça hidrofílica que se dissolve na água. Isso é importante. E aí, o último, para fechar a nossa revisão, o penúltimo, cerídeos, sendo que a principal característica dos cerídeos, proteção, impermeabilizante e construção de colmeias. A cera do ouvido é um lipídio, uma cadeia carbônica gigantesca que tem como grande função proteção, impermeabilizante e construção das colmeias.
E aí, para fechar a nossa revisãozinha da semana passada, vamos falar sobre carotenoides. Carotenoides são os corantes e eles são precursores da vitamina A. Precursores da vitamina A, o beta-caroteno. Lá você vai encontrar no tomate o licopeno, você vai encontrar várias estruturas no verde, então você vai ter lá a clorofila, que tem uma característica especial, mas tudo que tem cor, você desde cedo já ouve falar assim, nossa, o prato tem que ser com cores, o prato tem que ser colorido, atrativo para a visão e atrativo para a nossa alimentação, ou seja, os carotenoides nada mais são do que um grupo gigantesco, diga-se de passagem, de pigmentos da natureza. Então, toda vez que você pegar algum alimento natural e ele tiver algum corante lá dentro, eu tenho um pigmento importante, eu tenho um carotenoide. Ponto, fechou. Agora, na aula passada, eu havia iniciado os carboidratos, mas eu não havia terminado. Então, eu vou começar, e aí agora eu termino. Então, primeiro, o que é um carboidrato? O que é um glicídio? O que é um glúcide? Ou, simplesmente, o que é um açúcar? Que é o termo mais comum que você encontra. Não tem, na realidade, uma definição correta, mas, de qualquer forma, a base dos carboidratos é um carbono com água. Carbono com água. Carboidrato. C e mais água. E essa água aparece tantas vezes for necessária. A maioria dos carboidratos que você vai encontrar no seu dia a dia ou no seu corpo, ele é formado por carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, repare que eles são carboidratos. Carboidratos, ou seja, um carbono com água. Porém, lá nos livros de biologia, você vai encontrar a seguinte definição. Glicídios, carboidratos, também chamados de glúcidos ou glicídios, mesma coisa. São compostos sintetizados pelos organismos vivos, ou seja, são biomoléculas, são formados por seres vivos. Isso é clássico para ser um lipídio, ou para ser as nossas biomoléculas. Então, quando eu falo em lipídio, é uma biomolécula. Quando eu falo em carboidrato, eu falo em biomolécula. Somente os seres vivos podem produzir os carboidratos, pertencentes à função mista poliol ou poliálcool e aldeído. Lá na biologia você aprendeu sobre aldose. O que é uma aldose? Vocês já repararam que todos os monossacarídeos, os oligosacarídeos e os polissacarídeos terminam em ose? Glicose, frutose, galactose, lactose, maltose, celulose, tudo termina em ose. O que representa essa terminação ose? A terminação ose indica poliálcool. Tudo que tiver terminação ose indica a presença de poliálcool. E aí você vai ter uma aldose ou uma cetose. Repare que ambos terminam em ose. O que representa ose? Poliálcool. E o que eu vou ter numa aldose? Numa aldose, você vai ter um aldeído com poliálcool. E o que você vai ter numa cetose? Numa cetose, você vai ter poliálcool cetona. Então, repare, é meio que autoexplicativo, se você observar. Só essa palavrinha ose, essa terminação ose, indica poliálcool. Isso precisa saber, é importante. Ainda mais que, se você for fazer prova discursiva de química ou de biologia, isso que é importantíssimo. O que é uma ose? Ose significa poliálcool. Quando você tiver um poliálcool e aldeído, uma aldose. Quando você tiver um poliálcool cetona, uma cetose. Bem como os compostos que por hidrólise produzem esses compostos de função mista. Então, o que acontece? O que é um carboidrato? Carboidrato é uma estrutura produzida pelos seres vivos que apresentam poliálcool, ose, aldeído ou poliálcool cetona, ou compostos maiores que, por hidrólise, venham a produzir os chamados monossacarídeos. Então, quando eu falo em aldose e cetose, estou falando em monossacarídeos.
Você provavelmente estudou em biologia, já deve ter estudado, porque a gente está na última semana, que você tem polissacarídeos, oligosacarídeos, que são moléculas gigantescas que, por hidrólise, produzem monossacarídeos. Professor, eu não lembro disso, não se preocupe, eu já vou trazer essa matéria também aqui para as nossas telas. Então, isso é importante. Qual que é a função dos carboidratos glicídios, glúcides, açúcares no nosso dia a dia? Além da energia, o carboidrato também é responsável pela formação dos ácidos nucleicos. Existem tipos de carboidratos que possuem outros elementos químicos, além do trio, carbono, oxigênio e hidrogênio. Então, só por curiosidade. Carboidrato, carbono com água, ou seja, carbono, hidrogênio e oxigênio. Embora existam poucos carboidratos, mas eles podem ter elementos diferentes do carbono, oxigênio e hidrogênio. Função dos carboidratos. Além da função de fonte de energia, função construtora. Então, eles formam os chamados ácidos nucleicos. Fechou? Agora, o que acontece? Dentro dessa estrutura, você vai encontrar monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Então, dentro dos carboidratos, dentro dos açúcares, você vai encontrar monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Pare e pense, vamos usar um pouco a língua portuguesa. Monossacarídeos. Mono, uma única estrutura. E esse monossacarídeo, que é a grande definição de carboidrato. É um composto de função mista, poliálcool, ose, aldeído, aldose, ou poliálcool, ose, com cetona, cetose. Oligo significa pouco ou poucas. Oligo, o prefixo oligo indica poucos, poucas. E poli, muitas. Já já a gente vai colocar todo esse sistema em ação. Então, monossacarídeos, aquele que só tem uma única estrutura. Oligo significa poucos ou poucas. E poli significa muitas. Professor, mas o que representa o pouco, o que representa a poli, como é que eu vou saber quando que é o ligo e quando que é poli? Já já vou trazer todas essas informações. Mas vamos começar com os monossacarídeos, que é a parte que realmente vai nos interessar agora. Então, o que é um monossacarídeo? Monossacarídeo divide-se em aldoses e cetoses. Professor, eu já esqueci. Isso se deveria notar. O que é uma ose? Vocês vão perceber que todo monossacarídeo, todo polissacarídeo, todo oligosacarídeo termina com ose. O que é uma ose? Ose significa poliálcool, que tem várias hidroxilas presas na estrutura. Um exemplo aqui, ó. Se vocês observarem essa estrutura aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 hidroxilas. 5 hidroxilas. Então, eu tenho poliálcool. Se eu tenho poliálcool, eu tenho uma ose. Isso é um monossacarídeo. Só que nessa primeira estrutura eu tenho C-O preso entre carbonos. Uma cetona. O que eu tenho aqui na ponta esquerda? Uma cetose. Uma cetose. Aqui na ponta direita eu tenho C-O preso H, aldeído. 1, 2, 3, 4, 5 hidroxilas. O que eu tenho aqui? Uma aldose. Aqui eu tenho uma cetose e aqui eu tenho uma aldose. Olhem bem, o que é um açúcar? O que é um carboidrato? O que é um monossacarídeo? É uma estrutura de função mista poliálcool, entre parênteses, ose. O que é uma ose? É um poliálcool. Se além do poliálcool eu tiver uma cetona, é uma cetose. O maior exemplo que você encontra, frutose. E aqui eu tenho ose, poliálcool, aldeído, eu tenho uma aldose. O maior exemplo, o exemplo mais comum, é a glicose. Então, olha só, monossacarídeos se dividem em aldoses e cetoses. Os monossacarídeos dividem-se em aldoses e cetoses, ou seja, são aldeídos com poliálcool e cetonas com poliálcool. Isso são os dois grandes tipos de classificação. São incolores, sólidos cristalinos solúveis em água e insolúveis em solventes apolares. Não geram carboidratos mais simples por hidrólise. O monossacarídeo
é a estrutura mais básica que você vai encontrar. Então, o monossacarídeo é a estrutura básica de todo e qualquer tipo de carboidrato. Ponto, resolve esse material. Aqui eu tenho um exemplo clássico, ó. Eu tenho aqui uma cetose, que no caso é a frutose, e aqui eu tenho a glicose, que é uma aldose. São os dois exemplos. Tanto que na prova, repare que ambos os compostos apresentam a fórmula C6H12O6. Eles têm a mesma fórmula molecular. E o que difere? Um é polialcocetona e um é polialcoaldeído. O poliálcool é igual. O que muda de uma cadeia para outra? A função. Eles são isômeros de função. E fora que aqui na cetose e na aldose você vai encontrar uma série de carbonos quirais, uma série de compostos isômeros ópticos que vocês vão encontrar. Por isso que eu vou fazer nas próximas 2 semanas essa revisão geral de química orgânica. Porque o segundo semestre ele foi basicamente reação orgânica. E no primeiro semestre eu tinha função orgânica, tinha isomeria, que são assuntos essenciais para a nossa prova. Então, aqui nessa tela eu tenho definição de monossacarídeos. Porém, os principais monossacarídeos que você vai encontrar, reparem que todos eles apresentam a terminação -ose. Ribose, desoxirribose, glicose, frutose, galactose. Tudo que terminar em -ose indica o quê? Poliálcool. Poliálcool. A terminação -ose indica poliálcool. E o resto? Ou você vai ter cetona, para ser uma cetose, ou você vai ter aldeído, aldose. Ponto. Resolve o nosso sistema. Isso é um monossacarídeo. Então, monossacarídeo é a estrutura básica de qualquer carboidrato. Fechou? Agora, em cima disso, aliás, só para você lembrar que esses monossacarídeos, eles podem apresentar cadeias cíclicas. Professor, mas o que é uma cadeia cíclica? Isso aqui é curso superior. Na realidade, isso aqui é uma aula já de curso superior. O que é a ciclização? A ciclização, ela funciona da seguinte forma. Vocês vão lembrar da biologia que tem a furanose, que é uma pentose, que é um ciclo com 5 pontas, e quando você tiver uma cadeia com 6 elementos, é uma piranose. Professor, eu tenho que lembrar disso? Talvez para biologia, para química dificilmente isso vai ser cobrado. Então, quando se tiver um carboidrato aliás, um monossacarídeo de cadeia cíclica, que tiver 5 pontas, uma forma pentagonal, é uma furanose. Se tiver uma forma hexagonal, como a glicose, é uma piranose. Um maior exemplo de furanose que você vai encontrar é a frutose, e o maior exemplo de piranose, que tem 6 elementos, é a glicose. E como é que funciona isso? Então, só para vocês compreenderem um pouquinho. Não precisa se preocupar, isso aqui é mais curiosidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que eu tenho aqui é a molécula de glicose. Professor, como é que você sabe? Porque eu tenho poliálcool e aldeído. Eu tenho uma aldose. A principal aldose que você encontra é a glicose. Se tivesse uma cetona, seria a frutose. Então, o que acontece? O carbono 1, que tem a função orgânica da carbonila, ele vai se prender com o último carbono que apresenta atividade óptica. Carbono 2 é um carbono quiral, carbono 3 é quiral, 4 é quiral, 5 é quiral e o 6 não é. Então, o carbono 1 se prende ao carbono 5. Por quê? Porque é o carbono que tem a carbonila com o último carbono que apresenta atividade óptica. E o que acontece? 1, 2, 3, 4, 5, o 6 já está para fora, e esse carbono 5 vai interagir com aquela carbonila, e o que acontece? Aquele hidrogênio da hidroxila, ele vem para cá. E aí, aqui vai quebrar a dupla ligação, e na dupla ligação vai virar uma outra hidroxila. Quer ver o que forma agora? Então, aqui, você fecha a cadeia. O oxigênio, e aí virou uma hidroxila. E aí eu tenho a forma fechada do nosso monossacarídeo. Professor, qual é a diferença? Nenhuma. Simplesmente é uma forma diferente de você representar. Mas como é uma cadeia longa, que já tem 6 carbonos, normalmente a cadeia se fecha. E aí pode vir algumas perguntas essenciais. Por exemplo,
Quais são agora as funções orgânicas presentes na glicose na forma cíclica? Você vai encontrar o poliálcool, só que no lugar do aldeído, agora você vai encontrar um éter. Repare que eu tenho um oxigênio eternamente preso entre carbonos. E aí, dependendo como é que fica aquela hidroxila, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, ó. Repare que aqui eu tinha uma carbonila, C dupla O preso H do aldeído. Esse hidrogênio do último carbono que apresenta atividade óptica, ele foi transferido para cá e essa carbonila virou uma hidroxila. Virou uma hidroxila. E se essa hidroxila estiver para baixo do plano, é uma alfa-glicose. Se a hidroxila estiver para cima do plano, vai ser uma beta-glicose. Porque a biologia simplesmente vai jogando. Olha, gente, o monossacarídeo, ele forma uma cadeia cíclica. Aí vem toda aquela estrutura. Mas por que forma a cadeia cíclica? Porque o carbono da função, ou cetona ou aldeído, ele se prende ao último carbono que tem atividade óptica. A hidroxila desse último carbono é doado para a carbonila, vira outra função hidroxila. Se essa função hidroxila estiver para baixo, é uma alfa-glicose, se ela estiver para cima, é uma beta-glicose. Só que agora eu não tenho mais nem aldeído e nem cetona. Eu vou ter a função éter poliálcool. É assim que vai funcionar esse sistema. Poliálcool mais cetona é o que forma a celulose? Não, cuidado. A celulose, Helena, é um polissacarídeo. Quando você quebra esse polissacarídeo por hidrólise, aí é que você vai formar as moléculas de alfa-glicose e beta-glicose. Aí um outro processo chamado de hidrólise. Então, o que se fala ali? Ó? Poliálcool mais cetona é que forma celulose? Não. Não é assim que funciona. Celulose é um polissacarídeo. Já vou comentar isso. O polissacarídeo é uma estrutura gigantesca, ligada através de uma ligação que eu já vou comentar, e aí quando você pega essa cadeia, quebra em pedaços menores, eu tenho um polissacarídeo, mas aqui eu tenho um monossacarídeo. Então, se você pegar poliálcool e cetona, você tem uma cetose. E o maior exemplo de cetose que você encontra é a frutose. A celulose é um polissacarídeo, é um poli, tem muitas estruturas que se repetem. Então, aqui você tem a estrutura de repetição. Agora, aproveitando a tua pergunta, Helena, eu vou falar ainda sobre oligosacarídeos. Oligosacarídeos. O prefixo oligo significa poucos. Constituem estruturas que vão de 2 a 10 monossacarídeos. Estruturas que vão de 2 a 10 monossacarídeos. Os blocos constituintes dos oligosacarídeos são ligados entre si através de ligações glicosídicas. Aqui eu vou pedir para vocês anotarem. Isso aqui é importantíssimo para a matéria que segue. Então, quando eu estiver trabalhando com oligosacarídeos, o que tinha me perdido para anotar? Não, na verdade, espera, que ainda vai vir. Então, os polissacarídeos, que se falou da celulose, a celulose ainda vai chegar. Então, espera um pouquinho que você vai anotar lá. Aqui, por enquanto, não precisa. Então, mas aqui é importante. Aqui nós temos agora uma tela importante para o nosso vestibular. Se viu até agora, monossacarídeos. Glicose, frutose, galactose, ribose, essas coisas do gênero. Agora, oligosacarídeo são poucas estruturas de monossacarídeos ligados entre si. Tá, professor, mas como é que um monossacarídeo vai ligar com outro monossacarídeo para formar uma cadeia maior? É aí que entra uma ligação importante. A vida inteira, quando você aprendeu biologia, você lembra de uma ligação que é formada assim. Quando 2 ou mais aminoácidos se unem, vão formar uma proteína pela ligação peptídica. Isso você lembra porque você decorou a vida inteira. Agora, quando 2 ou mais monossacarídeos se unem, eles se unem para formar um oligosacarídeo ou um polissacarídeo. Através de qual tipo de ligação? A ligação glicosídica. Olhe bem, na biologia você aprendeu assim, quando 2 aminoácidos se unem através da ligação peptídica. Na biologia, vocês provavelmente viram, mas esqueceram. Quando 2 ou mais monossacarídeos se unem, eles vão formar um oligo ou um polissacarídeo através da ligação
glicosídica. Professor, mas o que é essa ligação glicosídica? Então, o que acontece? Eu não vou colocar aquelas estruturas gigantescas, não faz sentido. Eu vou pegar o monossacarídeo, e lembrando que o monossacarídeo ou é aldose ou é cetose. O que é uma ose? Poliálcool. Poliálcool tem várias hidroxilas. Então, eu vou colocar só uma hidroxila do primeiro monossacarídeo com outra hidroxila do segundo monossacarídeo. O que acontece? A hidroxila de uma vai pegar o hidrogênio da outra molécula. Olhem bem, eu tenho duas hidroxilas que vão entrar em contato. Só que na hora que eu vou colocar as duas hidroxilas em contato, a hidroxila de uma pega o hidrogênio da outra hidroxila para formar o quê? A molécula de água. Então, o que acontece? Quando dois monossacarídeos se aproximam nas condições específicas, a hidroxila de um monossacarídeo interage com a hidroxila do outro monossacarídeo, formando a molécula de água e formando a chamada ligação glicosídica. Então, o que acontece? A hidroxila daqui pega o hidrogênio da outra molécula de monossacarídeo para formar água. E o que eu vou ter entre os dois monossacarídeos? Uma função orgânica importante. Que função orgânica é essa em que o oxigênio, olha só, mensagem subliminar, em que o oxigênio está eternamente sozinho entre radicais? Que função orgânica que é essa? Um éter. Portanto, essa ligação aqui é a chamada ligação glicosídica. Professor, qual a ligação que está à esquerda ou que está à direita? Depende. Se você pegar a hidroxila do primeiro monossacarídeo com hidrogênio da segunda, significa que essa é a ligação glicosídica. Agora, se você pegar essa hidroxila com hidrogênio da outra, essa ligação à direita é a ligação glicosídica. Agora, não faz diferença nenhuma. É uma das ligações. Ou é da esquerda ou é da direita, chamada ligação glicosídica. E reparem, oligosacarídeos ainda não são chamados de polímeros, porque poli precisa de uma repetição muito grande de informações técnicas básicas, o monômero. E o oligo, ele vai de 2 a 10 monossacarídeos. Então, o oligosacarídeo, quando você pega 2, 3, 4, até 10 moléculas de monossacarídeos, vão retirando as moléculas de água e vão formando as chamadas ligações glicosídicas. Pode falar que na reação intermolecular de desidratação de álcool é feita uma ligação glicosídica, perfeito? Só que veja bem, não é bem uma reação de desidratação. Aqui é uma reação de condensação isso. Que quando você fala em desidratação, você vai tirar as duas moléculas e vai formar água e vai formar um éter, igualzinho o que acontece lá nos álcools. Só que o monossacarídeo ele pode ser diferente, não precisa ser só o mesmo monossacarídeo. Aqui o que eu tenho é uma reação de condensação. Por quê? Porque você tem uma reação de substituição em que você vai tirar a hidroxila e vai colocar alguma coisa no lugar. O que é a outra coisa? É outro monossacarídeo. Então, essa reação não seria uma reação de desidratação, seria uma reação de condensação. Condensação, quando você pega duas estruturas monoméricas, junta essas duas estruturas monoméricas e sai uma molécula de água. Essa molécula de água, ela até poderia ser chamada de desidratação pelo mecanismo como um todo, mas chamar essa reação de desidratação não dá. Então, o que acontece? O nome dessa reação é chamada reação de condensação. O que é uma reação de condensação? Quando você pega dois monômeros, os dois monômeros se unem para formar isso aqui, uma molécula única a partir de agora, e sai uma molécula de água. Mas do jeito que se escreveu ali, ó, pode-se falar que na reação intermolecular de desidratação do álcool é feita uma ligação glicosídica? Não está muito correto. Na verdade, a reação ali se fala assim, na reação de condensação, estou retirando a molécula de água e formando a ligação glicosídica. Aí tudo bem. Então, tira a reação de desidratação ali e coloca a condensação. Aí fica melhor, fica mais fácil para você errar. Se colocar desidratação, acho que o corretor vai colocar como errado esse tipo de informação. Então, coloca no lugar de reação de eliminação, coloca a reação de condensação desses dois álcools aqui.
Aí fica mais fácil para você compreender depois. Pronto. Eu vou trazer uma outra imagem que é um tanto assustadora. Na hora que você vira a folha e dá de cara com uma questão dessas, ela é assustadora. Vamos, professor, olha o tamanho da cadeia, olha só que estrutura gigantesca que é essa. É a mesma reação que eu fiz de forma anterior, e aqui isso fica até mais fácil para você compreender o que vai acontecer. Eu tenho 2 monômeros de glicose. 2 monômeros de glicose. Repare que a hidroxila, acho que dá para ver um pouco de corzinho aqui, ó. Eu tenho a hidroxila de uma com a hidroxila da outra. Então, lembrei. 2 monômeros, eles vão reagir. A hidroxila de uma pega o hidrogênio da outra para formar a molécula de água. Mesmo princípio da desidratação. Só que nas reações de eliminação, que entra a desidratação, é só o álcool que eu tenho. É só o álcool. É o etanol, é o propanol, é o metanol que sofrem aquelas reações de desidratação intermolecular. Aqui eu tenho uma reação de condensação. 2 monômeros vão interagir com a saída de uma molécula pequena, que é a molécula de água. Repare que a hidroxila pega o hidrogênio, forma a molécula de água, e esse oxigênio se prende naquela primeira estrutura hexagonal. Ou seja, essa ligação que eu coloquei em vermelho aqui é a ligação glicosídica. Ou seja, como é que eu chamo a ligação que mantém unidas 2 ou mais monossacarídeos? Ligação glicosídica. É só lembrar que a ligação peptídica mantém os peptídeos e a ligação glicosídica mantém unidos os monossacarídeos. Então, isso é importante. Repare que é mais visual. Se você está olhando aqui, ó, nossa, olha o tamanho da reação, vai ter aqueles textos grandes, aí o cara vai dar esse tipo de imagem, mas a única informação que ele pode te trazer, que quando a hidroxila de um monossacarídeo interage com o hidrogênio de uma outra hidroxila, vai formar a água e formamos a ligação glicosídica. Qual é a função orgânica presente nessa ligação glicosídica? Um éter. Forma-se um éter entre 2 monossacarídeos. Então, aqui eu tenho a estrutura fechada, você vai lembrar lá que tem a furanose, que é uma forma hexagonal, mas entre os 2 monossacarídeos você vai encontrar a chamada ligação glicosídica, que apresenta a função orgânica éter. Só isso que você guarda. Que entre 2 ou mais monossacarídeos você vai ter a ligação glicosídica, que pertence à função orgânica éter. Ponto. É o máximo que eles vão cobrar de vocês. É o máximo. Então, quando eu falo em carboidrato, ele tem mais função biológica mesmo, função de energia, função construtora, mas quando se fala na química, você vai analisar a estrutura do monossacarídeo de cadeia aberta. Ou é aldose, ou é cetose. Ou tem aldeído com poliálcool, ou tem cetona com poliálcool. Quando você tem a forma fechada, a forma cíclica, você vai ter poliálcool e éter. E quando você pega 2 ou mais monossacarídeos, entre os 2 monossacarídeos, você vai ter a função da ligação glicosídica, que nada mais é do que um éter também. Então, essa é a função que você tem. Agora, aqui, isso aqui não interessa. Agora, um oligosacarídeo importantíssimo. Eu gostaria muito que vocês anotassem essa tela aqui. Essa reação, ela é necessária. Vocês já viram isso várias vezes na biologia, eu vou pedir para vocês anotarem mais uma vez que isso aqui realmente é importante. Pronto. Então, vamos lá. Quando eu falo em oligosacarídeos, é por causa desse éter do oligosacarídeo que o éter tinha um gosto... não é isso não. Na realidade, assim, nas ligações glicosídicas, o éter não vai interferir em absolutamente nada. Então, quando se tem... Tanto que vou mostrar aqui ó, um disacarídeo importante. A sacarose. Quando se coloca... É o açúcar comum que você tem em casa. Quando você coloca o açúcar na boca, se sente um gosto amargo? Não. Se sente ele bem doce. Então, o doce da cana, tem muitas músicas, poemas que falam sobre o doce da cana, o doce do melado, que é o produto extraído da cana-de-açúcar. E vocês já estudaram na biologia um negócio chamado de fermentação. E quando se fala em fermentação, é um dos procedimentos comuns do nosso dia a dia. Você obtém isso no pão,
se obtém isso no bolo, se obtém isso no vinho, na produção de vinagre, tem uma série de produtos que você usa no dia a dia que contém esses aliás, esses disacarídeos, esses oligosacarídeos. E um dos mais importantes para o nosso cotidiano está aqui, ó, a sacarose. O C12, H22O11. Professor, eu tenho que saber essa forma, seria bem interessante que você soubesse. Tem 2 monossacarídeos que vocês sabem, que é a glicose e a frutose. Por quê? Porque é C6H12O6. Agora, essa molécula também seria interessante que vocês guardassem. A molécula da sacarose, C12H22O11. E o que é de importante para essa sacarose? Disacarídeos são glicídios que, por hidrólise, formam 2 monossacarídeos. Olha só como a língua portuguesa entra em ação. Monossacarídeos é uma só estrutura de carboidrato, ou seja, ou é uma aldose ou é uma cetose. Disacarídeo, prefixo di representa 2. São 2 moléculas de monossacarídeos unidos através da ligação glicosídica. E o que acontece quando você coloca o açúcar na água no processo de hidrólise? Deixa eu só aproveitar meu copo que está aqui, ó. Professor, se eu pegar essa água que está aqui e colocar açúcar lá dentro e mexer, vai ter um processo de hidrólise? Não. Se você pegar essa água que está aqui e colocar açúcar lá dentro, simplesmente você vai dissolver o açúcar. Você vai ter uma água com açúcar. Ah, professor, quando fica nervoso... Aliás, é efeito placebo. Já vou estragar um pouco a infância. Nossa, mas água com açúcar não acalma? Se você analisar, qual é a função do açúcar no nosso organismo? Fonte de energia. Se você está recebendo energia, teu corpo reage de forma mais rápida, você fica um pouco mais tenso, tanto que se você ingerir açúcar, tua pulsação aumenta, teu batimento cardíaco aumenta, e você fica, entre aspas, mais ativo, e não mais calmo. Nossa, vou trazer água com açúcar para acalmar a pessoa. Na realidade, ele é efeito placebo. Por quê? Porque as pessoas ficam em volta da outra. Olha, pega na sua mão. Olha, calma. Fica mais calma que essas coisas vão dar certo, etc e tal. E aí, a água com açúcar simplesmente podia ser água com sal que a pessoa ia tomar e nem perceber. Mas é o chamado efeito placebo, o chamado efeito psicológico. Exatamente o que eu ia comentar aí já. Então, em cima disso, vai agitar, exatamente, como uma psicose. Você come chocolate, por exemplo, café com açúcar, ou chá com açúcar, alguma coisa com açúcar, ele te dá energia, ou seja, deixa você mais agitado. Então, o copo com água e açúcar nada mais é do que um efeito psicológico chamado efeito placebo. Então, na hora que você coloca o açúcar na água, simplesmente o açúcar se dissolve. Porém, lá na biologia, fermentação, além do açúcar e da água, você precisa de um fermento. Inclusive, esse fermento ele tem um nome bonito, ele é chamado de Saccharomyces cerevisiae. O professor precisa anotar isso? Não, não precisa porque vai estar anotado. Saccharomyces cerevisiae. O que é isso? Fermento biológico. É aquele fermento que você coloca em pão, coloca em bolo, que você tem em casa. Fermento biológico. Então, o que acontece? Quando você pega esse açúcar, essa sacarose, ele vai fazer um processo de hidrólise na presença desse fermento chamado Saccharomyces cerevisiae. E o que acontece com a sacarose? Ela vira glicose mais frutose. Não pega o tempo, tá bom? Glicose mais frutose. Ou seja, essa glicose e frutose, ela é produzida no nosso organismo, produzida fora do organismo, justamente por causa desse fermento chamado Saccharomyces cerevisiae. Lá no estômago, nós temos uma série de enzimas que quebram a molécula de sacarose em glicose e frutose. Agora, outro processo importante da biologia. Você vai lembrar que existe um negócio chamado fermentação. A cana-de-açúcar libera a sacarose. Essa sacarose, através do fermento Saccharomyces cerevisiae, vai virar glicose e frutose. Essa glicose e frutose, através de uma outra enzima chamada zimase, quebra a glicose e a frutose em moléculas de etanol e gás carbônico. Portanto, para você obter, por exemplo, cachaça, vodka, uísque, todas essas bebidas alcoólicas que provavelmente vocês nunca ouviram falar na vida, são obtidas através de um processo de fermentação. A cachaça vem do caldo da cana. Você pega
a cana-de-açúcar, faz a garapa, bota o fermento lá dentro, lógico que tem todo o processo. Você pega o caldo da cana, deixa ela aquecendo para evaporar a água, vira o chamado melaço ou melado. Aí você coloca o fermento lá dentro, vira glicose e frutose, coloca uma outra enzima chamada zimase, que vai transformar isso em etanol e gás carbônico. Coloca dentro do processo de destilação, temos a cachaça. Se você quiser produzir vodka, a vodka é produzida por um caldo de batata. Caldo de batata. Você vai pegar o caldo de batata, vai deixar ele lá uma certa espessura, coloca o fermento lá dentro, vai produzir glicose e frutose, você vai produzir vodka. Para produzir uísque, você pega um suco de milho, um caldo de milho, faz o processo de fermentação, você vai ter uísque. É lógico que tem todo o processo depois da armazenagem, um vai para o barril de carvalho, fica lá repousando por um tempo maior, etc. e tal. Mas a ideia do disacarídeo da sacarose, que é um disacarídeo importante no nosso dia a dia, é importante para a química e para a biologia. Batata, ou seja, a vodka ela é feita de batata. Se você pegar um purezão de batata e deixar aquele pureze fermentar, você vai ter uma vodka. Ah, professor, então eu posso fazer minha vodka? Pode. Só que daí você percebe que tem aquela vodka que custa R$ 300 uma garrafa e tem aquela vodka que custa R$ 5. Aí vai depender do processo que você teve, ou seja, da qualidade da batata, da qualidade da destilação, de quantas vezes esse material vai ser destilado, da qualidade do álcool que você tem. Mas que pode fazer, você pode fazer, aliás, bebida alcoólica de qualquer coisa que tenha sacarose, inclusive grama. Grama tem um pouco de sacarose. Você pode quebrar moléculas e produzir essa sacarose que vai produzir glicose e frutose, que vai produzir bebida alcoólica, sem problema qualquer. Então, essa tela eu pedi para vocês anotarem, porque ela é importante para a química e para a biologia. Para a química e para a biologia. A sacarose. A sacarose é um disacarídeo formada por duas moléculas, uma de glicose e uma de frutose, e essas duas moléculas, a glicose e a frutose, estão unidas através de uma ligação glicosídica. Essa é a ideia que você vai encontrar. Opa, grama que tem em casa. Opa, então na hora que você cortar a grama, você bota aquela grama na água, deixa a grama fermentar, bota um fermento. Só que daí, o problema é que quanto mais açúcar tiver o vegetal, mais álcool você tem. Então, por isso que se faz bebida alcoólica com cana-de-açúcar, com beterraba, com batata, com milho, que tem grande quantidade de carboidrato. A grama tem pouca quantidade de carboidrato, porque a grande parte é celulose. E a celulose é difícil de romper. Tanto que você não pode, você pode comer celulose, mas ela não consegue fazer a degradação no organismo. Por que eu não posso comer papel? Por que eu não posso comer, por exemplo, casca de árvore? Ah, professor, eu posso comer? Pode. Não adianta nada, não vai fazer benefício nenhum, porque simplesmente nós não temos a enzima que quebra essa molécula de celulose. Então, isso é um disacarídeo. E além da sacarose, existem outros disacarídeos importantes. E tem gente que vai achar que a maltose é mais importante do que a sacarose no dia a dia. Por quê? Porque da maltose você retira uma bebida divina. Professor, o vinho não, a cerveja é dessa maltose, tanto que a receita clássica da cerveja é maltose, água e lúpulo. Ponto. Está feita a cerveja. Então, professor, nesse horário, esse horário aqui são 9h10, não é hora de tomar cerveja, mas em certos momentos do dia, para quem gosta de tomar cervejinha geladinha, etc e tal, o que é uma cerveja? Nada mais é do que um carboidrato, ou seja, a maltose com água e lúpulo. Ponto, está feito cerveja. Está certo que algumas marcas colocam lá um pouquinho de outros ingredientes, colocam aditivos, conservantes, corantes e essas coisas do gênero, mas a cerveja clássica, nada mais é do que um malte, água e lúpulo. Ponto, resolve. Que é formada por glicose, duas moléculas de glicose. Professor, então por isso que cerveja engorda. Sim, cerveja tem carboidrato, ou seja, tem um disacarídeo que é um açúcar. Você está tomando. Professor, por que a cerveja é amarga? Porque tem outros ingredientes. Se você colocasse só maltose, seria doce. Mas você tem outros ingredientes que são colocados que dão aquele amargor à cerveja. Você vai tomar bebida doce, vai tomar chá, café, suco, alguma coisa. Sacarose é glicose e frutose e a lactose, que alguns alunos apresentam
intolerância à lactose. Por quê? Porque você não tem uma enzima que quebra a lactose em glicose e galactose e dá aqueles problemas estomacais. Então, aqui eu trago, além da sacarose, 2 outros disacarídeos importantes para o nosso dia a dia. Minha família fazia em casa, mas eu não curtia. Depende da produção, que é aquela cerveja que é feita em casa, cerveja caseira, ela é bem amarga. E depende também da quantidade de lúpulo que você coloca dos ingredientes. Mas hoje, as cervejas artesanais, dependendo do que você tem lá, a cerveja Weiss, tem a IPA, aí você tem aquele monte de outros tipos de cerveja, depende do seu gosto. Hoje você tem cerveja para tudo, tem até cerveja preta, que é doce, que inclusive eu adoro. Mas, de qualquer maneira, o processo de fabricação de cerveja envolve água, lúpulo e maltose, ou seja, o malte que você coloca lá dentro. Então, essa é a ideia dos disacarídeos. E, para fechar a parte dos carboidratos, os polissacarídeos. Agora entra a tua celulose, não sei quem tinha feito a pergunta ali em cima. Veja bem, monossacarídeos, uma única estrutura de carboidrato, uma. Disacarídeo, oligosacarídeos, são poucas moléculas de monossacarídeos unidas através de ligações glicosídicas. Polissacarídeos, poli significa muitos. Professor, mas quanto que é muito? São polímeros de 10, 100 e até milhares de unidades monossacarídicas, ou seja, toda vez que eu tiver um monossacarídeo unido a outro ou a outros, é através da ligação glicosídica. Ligação glicosídica. É essa estrutura que vai me interessar. Suas funções mais importantes na bioquímica, nos animais ou nas plantas, é fonte de reserva, armazenamento de energia e componente estrutural. Então, quando eu falo em sacarídeos e em carboidratos, a grande coisa que vem à nossa mente, fonte de energia. Porque se você comer qualquer alimento, pão, por exemplo, macarrão, arroz, batata, fonte de carboidrato. Esse carboidrato entra no seu organismo, ele vai para lá no estômago você tem a acidez necessária e tem enzimas que quebram esses oligosacarídeos e esses polissacarídeos em glicose, frutose, galactose, os monossacarídeos clássicos. E aí entra naquele ciclo de Krebs, todo aquele processo dos ATP, entra ATP, sai, aquele processo que você já estudou lá na biologia. Então, a principal função dos polissacarídeos ou de qualquer sacarídeo é função energética e estrutural. Então, vou voltar. Mono, uma só. Oligo vai de 2 até 10 estruturas monossacarídicas. E um polissacarídeo é aquele que tem 100, 200, 300, 1000 repetições através da ligação glicosídica. Lembra disso? E o que é uma ligação glicosídica? É uma função ET. É quando você tem a hidroxila de um monossacarídeo reagindo com a outra hidroxila do segundo monossacarídeo, saindo a molécula de água e formando a ligação glicosídica, que nada mais é do que um éter. Essa é a ideia. Alguns polissacarídeos importantes para o seu dia a dia. Glicogênico, açúcar de reserva energética de animais e fungos. Amido, açúcar de reserva energética de vegetais e algas. A celulose. Então, alguém me perguntou, não lembro aqui, falou, professor, mas celulose é poliálcool e cetona? Apesar que esse celulose, esse C aqui não é de cetona. Celulose é um polissacarídeo. É um polissacarídeo. Ela é formada por várias moléculas. Uma celulose tem lá 2.000, 3.000 repetições de monossacarídeos através de ligação glicosídica. Então, verdade, celulose, é poliálcool cetona, não, isso é uma cetose. Cuidado, não confunda cetose com celulose, são coisas diferentes. Cetose é um grupo de monossacarídeos que apresenta poliálcool cetona. E celulose é um polissacarídeo. Tem, no mínimo, 10 estruturas de monossacarídeos ligadas entre si. Função estrutural. Compõe a parede celular das células vegetais e algas. Então, a casca da árvore, o talinho que você tem em casa de algum vegetal, isso é feito à base de celulose. A quitina, função estrutural, e eu colocaria as minhas fichas hoje nesse ácido hialurônico.
ele é o cimento celular. Esse ácido hialurônico agora ele virou modinha nos chamados cremes cosméticos. Então, à medida que você vai envelhecendo, começam a aparecer marcas de expressão na pele. Então, pé de galinha, ruga, estria, todos esses negócios que aparecem no campo cosmético. Professor, mas tem como amenizar isso? Tem. Hoje a cosmética, a química da cosmética é uma coisa impressionante. E você tem cremes feitos à base de ácido hialurônico. Qual é a função do ácido hialurônico? Cimento celular. Ele suaviza marcas de expressão, rugas, estrias, essas coisas do gênero. Então, se tem uma série de cremes do cotidiano que apresentam em sua composição ácido hialurônico. Ah, professor, eu estou com um pé de galinha aqui, acho que vou fazer botox. Só que muitas vezes alguns procedimentos estéticos são caros. Então, você pode amenizar digamos, essas marcas do tempo, mas eu sempre falo que envelhecer é uma dádiva. Porque, veja bem, quem não envelhece, quem morreu. Ou seja, envelhecer é uma dádiva. Então, vocês ainda são muito jovens, vocês têm aí seus 16, 17, 18, 20 anos, tal, vocês estão na flor da juventude. Então, espero que vocês cheguem aos 40, que cheguem aos 50, que cheguem aos 70, 80, 90, com saúde. Então, se cuidem agora, para o corpo não cobrar isso depois. Então, as marcas de expressão, quando você vê uma ruga no olho do seu pai, ou uma ruga na sua mãe, isso é uma dádiva, porque eles tiveram a oportunidade de estar vivo até esse momento. Então, falam que envelhecer é uma dádiva, é importante, só que você pode se cuidar, e hoje você tem um arsenal de cosméticos, você tem um arsenal de procedimentos, digamos, estéticos, que podem dar essa amenizada, essa estampada, dar aquela parada no tempo aí. Então, o ácido hialurônico, hoje, é uma das estrelinhas dos cremes cosméticos para anti-idade. Então, vou bater a ruga, suavizar marcas de expressão, ácido hialurônico. Então, aqui nós temos uma tela que fala sobre os principais polissacarídeos que você pode encontrar no dia a dia. Tem que aproveitar cada fase, perfeito. Então, por isso que eu falei, cada fase tem que ser aproveitada, cada dia tem que ser aproveitado, cada minuto tem que ser aproveitado. Nossa, a vida hoje está uma porcaria, está chovendo, tá? Ainda bem, né? Senão a gente vai ficar sem água. Então, cada dia é uma dádiva, cada momento é uma oportunidade. Então, vivam. Nossa, mas 2020 foi complicado, já está acabando. Então, vamos esperar que 2021 seja, aliás, 2021, tem gente que espera 2021, tem que esperar que amanhã, hoje é dia 3, amanhã é dia 4, tem que esperar que hoje vai ser um dia melhor, amanhã vai ser um dia melhor ainda, então viva cada dia como se fosse o último. Porque a gente não sabe de amanhã, vai que amanhã depois um meteoro e acaba nos pondo. Quem sabe que 2020 ainda não terminou. A gente tem cada mês uma certa tragédia. E 2020 ainda tem dezembro pela frente, e segundo aquele calendário, falta ainda o meteoro e a invasão alienígena. Os dois ainda não aconteceram. Se os dois acontecerem, aí fecha 2020 com chave de ouro. Aí fecha bem. A tia fez botox e teve problemas, teve que... então aí que tá, o problema é esse. E também em qualidade, né? Que o que acontece? Você vai comprar um creme, esses cremes com a base de ácido hialurônico são cremes caros. Mas eu comprei um creme lá que custa R$15 um pote de 1 quilo. Duvide. O ácido hialurônico é um produto caro. Então, esses produtos cosméticos à base de antissinais não são produtos baratos. Não são baratos. Se você comprar uma coisa barata, nossa, mas lá no bairro, lá tem a cabeleireira, ela coloca botox. Gente, são produtos que você está colocando no teu organismo, é a tua cara, é a tua pele que está em jogo. Você vai arriscar isso? Mas ela é muito mais barato. Olha o que aconteceu com a tia do Enzo, eu teve que fazer processo cirúrgico. Então, e fora aqui, Botox é uma toxina botulínica, ou seja, uma das estruturas, uma das substâncias mais mortais que os químicos conhecem. Você está injetando isso no teu corpo. Portanto, tem que ter um cuidado. Então, se vocês forem, à medida que vão envelhecendo e querem cuidar da pele, cuidar do corpo, que eu acho bem válido isso, usem produtos de qualidade, usem produtos, clínicas que são responsáveis, essas coisas do gênero. Então, não vai ali no xing-ling da vida para colocar botox no teu rosto. O que acontece? Então, existem aí notícias aí que já apareceram nos jornais de pessoas que ficaram deformadas, pessoas que tiveram parada cardíaca, pessoas que morreram em clínicas de estética. Então, se cuidem. Então, o ácido hialurônico presente nos cremes cosméticos. Ponto. Fecha por aí.
E aí, para fecharmos a nossa aula, o último esquema dos compostos bioquímicos, ou seja, as últimas telas de 2020. Aminoácidos e proteínas. Aqui tem muita coisa importante que é necessário para fazer revisão. Muita coisa importante. Aminoácidos e proteínas. Primeiro que, para quem gosta de academia, para quem gosta de ficar, como diz aí, ficar musculoso, você precisa de proteína. E fora que tem aí as dietas, vou fazer a dieta do low carb, ou seja, baixa quantidade de carboidrato, mas grande quantidade de proteína para virar o quê? Monstrão. O Pedro Adriano, nosso professor de matemática, ele já me confessou um dia que ele gostaria de ser musculoso, só que ele teria que nascer de novo, mas de qualquer maneira, já pensou o Pedro Adriano monstrão, assim, chega próximo ali do acesso, e onde que fica? Fica ali, ó, tal, se vê que vai falar mais fino, tá? Mas de qualquer maneira, o Pedro Adriano teria que nascer de novo para ter uma estrutura mais musculosa, mas de qualquer maneira, ele precisaria de aminoácidos e proteínas como base da alimentação. Então, a ideia resolve, vai nessa. Mas ajuda, esse produto Helena ajuda. Então, aminoácidos e proteínas. Primeira pergunta, o que é um aminoácido? Nossa, ficou horrível esse vermelho, mas de qualquer maneira eu faço a leitura. Então, o que são proteínas primeiro? Proteínas são polímeros de condensação de alfa-aminoácidos. Deixa eu aproveitar, acho que alguém fez, acho que foi o Enzo, que fez a pergunta assim, professor, então, eu posso dizer que a ligação glicosídica, ela vem de uma reação de eliminação? Não. Então, o que são disacarídeos, o que são oligosacarídeos, o que são polissacarídeos? São polímeros de condensação de monossacarídeos. Se você fosse colocar uma definição de polissacarídeo ou de oligosacarídeo, são polímeros de condensação, só que de monossacarídeos. E aqui eu tenho proteínas, são polímeros de condensação de alfa-aminoácidos. Se bem que é autoexplicativo, o que você entende por aminoácido? Professor, aminoácido que tem amina e tem ácido carboxílico, perfeito, é isso mesmo. Então, aminoácido tem a função amina, que é só o nitrogênio, e apresenta o ácido carboxílico C-O, 3OH. Essa é a função que você tem. Talvez tenha que fazer novo para ficar... na verdade, o Pedro vai ter que nascer de novo, tem que ter, ou então fazer a fusão de dois corpos num só, caso contrário não consegue. Então, proteínas são polímeros de alfa-aminoácidos. Professor, o que é um aminoácido? Que tem amina e tem ácido carboxílico. C-O, 3OH, que na grande maioria vem simplificado, e NH2. Isso é um aminoácido. Agora, quando dois ou mais aminoácidos se unem, vão formar um peptídeo. Quando você tiver vários peptídeos, o que você encontra? Uma proteína. É assim que funciona a biologia, só que eu vou trabalhar um pouquinho de forma mais precisa esse tipo de informação. Então, aqui eu tenho dois aminoácidos, ó, a glicina e a alanina. Eu tenho ácido carboxílico e amina, ácido carboxílico e amina. Aminoácido, ponto, resolve esse sistema. Agora, importante a próxima tela. Qual que é a estrutura básica de um alfa-aminoácido? Para você ter um alfa-aminoácido, eu gostaria até que vocês adotassem isso. Repare aqui que na ponta, C-O, 3OH, eu tenho um ácido carboxílico. Aqui eu tenho NH2, que tem amina. Só que o que me interessa mesmo num alfa-aminoácido é o carbono 2. Repare que eu vou começar sempre pelo ácido carboxílico. Esse é o meu carbono 2. Para ser um alfa-aminoácido, no carbono 2, obrigatoriamente você vai encontrar a função ácido carboxílico, a função amina, um hidrogênio e um outro radical. Então, para ser um alfa-aminoácido, você vai ter que olhar o carbono 2, que é esse carbono aqui. Se nesse carbono 2 você tiver ácido carboxílico para uma das extremidades, amina para uma outra extremidade, hidrogênio e mais algum outro radical, eu tenho um alfa-aminoácido. Que para formar uma proteína, eu preciso de um alfa-aminoácido.
Professor, mas não é qualquer aminoácido, não. Tem que ser um alfa-aminoácido. E o que é um alfa? É o carbono 2. O carbono 2 é a estrelinha do alfa-aminoácido. Por quê? Porque nesse carbono 2, obrigatoriamente, você vai ter um ácido carboxílico, a função amina, o hidrogênio e algum radical. Então, daqueles vários aminoácidos que você encontra, a única coisa que muda dos 20 alfa-aminoácidos é o R. Esse R pode ser um H, pode ser um CH3, deixa eu só voltar um aqui, só para vocês compreenderem aqui, ó. Na glicina, repare o carbono 2. O carbono 2, ele tem o ácido carboxílico, ele tem amina e tem um H. E o que é o R? É um outro H. A glicina é um outro H. Já na alanina, ó, carbono 2, eu tenho ácido carboxílico, tenho amina, tenho H. E o que é o R? O R é um CH3. Portanto, quando eu falo em alfa-aminoácido, essa estrutura precisa ser bem desenhada. É o carbono 2. Preciso do ácido, preciso da amina, preciso do hidrogênio e preciso de mais alguém. Professor, e o que é esse mais alguém? Qualquer coisa. Pode ser um H, pode ser um metil, uma cadeia aromática, pode ser qualquer coisa. É assim que funciona esse sistema. Então, isso é um alfa-aminoácido. Precisa ter o ácido, precisa ter a amina, precisa ter o hidrogênio e um radical qualquer. Como ficaria a estrutura tridimensional? Ele é um carbono tetraédrico. Então, o carbono que está aqui é um carbono que tem simples ligações, ele tem forma tetraédrica. Então, esse carbono está preso ao ácido, está preso à amina, está preso ao hidrogênio e preso ao radical. Como é um carbono de simples ligações, é um carbono sp3. Qual que é a geometria para um carbono sp3? Tetraédrica. Então, a estrutura tridimensional nesse carbono é uma estrutura tetraédrica. Então, resolve desse material. Agora, uma outra coisa importante. Hoje em dia, tem muita gente se metendo na vida dos outros, já reparou? E aí, o que acontece? Quando se fala em alimentação, hoje, tem um monte de gente aí que segue certas linhas alimentares. Tem o povo que é vegano, que não come nada e não usa nada, não deveria usar nada de origem animal. Ah, eu sou vegano, mas tenho um carro com banco de couro. Aí não combina. Tem uma jaqueta de couro, tem um calçado de couro. Aí não funciona. Ou seja, se a pessoa realmente é vegana, ela não pode usar nada de origem animal. Ah, mas é uma filosofia aí. Tem gente que é vegetariana, que adora vegetais, e tem gente que gosta de uma carninha, sabe aquela picanha que você coloca assim na brasa, espera 15 segundos, vira, deixa mais 15, depois come. Então, aí o que acontece? É a questão da alimentação. E a alimentação, ela tem que trazer uma série de benefícios para o seu organismo. Agora, cada um tem o seu tipo de alimentação. E muitas vezes está comendo carne, chega a gente chata assim, você sabia que você está comendo um cadáver? Deus, você fala assim, sabia que você está comendo um tomate? O tomate também foi um ser vivo quando ele estava preso lá no pé, ele estava vivo na hora que você arrancou aquele tomate para ver a tua salada, ele também morreu. Ou seja, cada um cuida da sua alimentação, cada um tem o seu livre-arbítrio. E o que acontece? Muitas vezes existem teorias ou existem procedimentos em que você não tem alimentação correta. Por isso que se você quer ser vegano, quer ser vegetariano, vai procurar um nutricionista, um médico, para fazer uma alimentação saudável, porque muitas vezes faltam alguns nutrientes para o nosso organismo. Faltam. Ou faltam aminoácidos, ou faltam vitaminas, e aí o teu corpo fica doente. Se você quer ser vegano, vegetariano, ou ter uma alimentação, tem que ter todos os nutrientes. E aí é que entram os aminoácidos. Não essenciais são os aminoácidos produzidos pelo organismo. Aí todo mundo tem. Todo mundo tem. Essenciais são os aminoácidos que não são produzidos pelo organismo e são obtidos unicamente pela dieta. E um detalhe, todos os 20 aminoácidos precisam estar presentes na nossa alimentação. Então, tem algumas vezes que você começa a ter um outro tipo de alimentação e faltam aminoácidos. Teu corpo começa a ficar doente. Nossa, comecei a criar uma dieta tal, comecei a fazer uma nova alimentação e faltam nutrientes, e esses nutrientes faltantes deixam o teu corpo doente, você sempre está cansado. Nossa, eu não sei o que está acontecendo comigo, não sei o que lá. O que falta? Faltam nutrientes. Então, se você quer ser vegano, vegetariano ou continuar sendo carnívoro, precisa de uma alimentação. E não adianta comer só carne. Ah, só estou comendo carne. Vai faltar carboidrato, vai faltar vitaminas, precisa de uma alimentação completa, e é aí que entra esses sistemas. Precisamos seres vivos, e é isso. Ou seja, não tem jeito, ou seja,
Você vai comer uma alface. A alface era um ser vivo, porque você matou ele na hora que tirou do pé. Você vai comer tomate, você vai comer... Vai ter. Nós necessitamos de seres vivos. Ah, mas não precisa ser animal. Aí entra a discussão, você vai ficar discutindo muito tempo. Será que precisa de animal? Será que não precisa? Será que nossa alimentação não precisa ser só vegetal, só frutas, verduras? Aí cada um fica com o livre-arbítrio. Tanto que Deus deu o livre-arbítrio justamente para isso, para cada um cuide do seu. Então está aí o nosso processo. Agora eu apresento a vocês os 20 aminoácidos. Semana que vem eu vou fazer tipo uma tarefa de casa. Vou ver lá quem está presente, nós temos aí 35 alunos, eu vou lá, dos 35, eu vou escolher um e vou falar assim, fulano e tal, cite em ordem alfabética todos os 20 aminoácidos que você precisa na alimentação. A pessoa está falando sério? Lógico que não. Isso aqui é só estou mostrando quais são os 20 aminoácidos. A glicina, alanina, serina, cisteína, tirosina, arginina, aspartico, glutâmico, estimina, fenilanina, valina, triptofano, treonina, lisina, leucina, isoleucina e metionina. São os 20 aminoácidos que nós encontramos. Sugestão: o dia que vocês tiverem um gato, um cachorro ou um pet de estimação e não tem sugestão de nome, olha aqui, ó, sugestão de nome, fecha o olho, coloca o dedo e fala assim, meu gato vai se chamar Serina. Tem um nome bonitinho. Eu já tive um cachorro chamado Aspartico. Poxa, pensou? Aspartico, vem cá, porque era um poodle, aquele poodle zero pequenininho, sabe? Aspartico. Eu, se tivesse um outro cachorro, ia chamar de triptofano. Tipo, se fosse um bulldog, se fosse um doberman. Então, triptofano, vem cá. Puta, aqueles cachorros chihuahua, ou aquele pincher que late, bota meio que o vizinho que vocês escutam aí. Triptofano. Agora, se tiver gato, tem um monte de nome. Lisina, tirosina, ginina, tem vários nomes que vocês podem ter para animais de estimação. Ou, se você tiver um dia filhos, também tem sugestões, ó, lisina e leucina, gêmeas, olha só que bacana que vocês vão encontrar. Então, aí tem que ler. Então, a ideia está aqui, ó, os 20 aminoácidos que são necessários para a nossa alimentação. E tem que ter os 20. Mas eu estou comendo só carne. Carne não tem os 20, não. Você precisa de alguma coisa também no reino vegetal. Tem que não fugir desses materiais. Agora, a parte que mais me interessa desses aminoácidos é essa tela aqui. Mas com certeza absoluta, a maior cobrança que você vai ter sobre aminoácidos e proteínas está nessa tela. Já estou quase terminando já. Então, o que acontece? Um aminoácido, obviamente, eu tenho ácido carboxílico e amina. Só que o ácido carboxílico, ele apresenta caráter ácido. O ácido carboxílico apresenta, obviamente, caráter ácido. E o grupamento amina, ele apresenta caráter básico. Eu sou como assim base? Não tem nem hidroxila. Vocês viram com o Jamal que existem outros conceitos de ácido e base. E aqui embaixo o conceito que está sendo cobrado é o conceito de Lewis. O nitrogênio, ele tem um par de elétrons livres, ele pode doar o par de elétrons. Mas, de qualquer maneira, isso não precisa se preocupar aqui. O ácido carboxílico apresenta caráter ácido e a amina apresenta caráter básico. Anotem isso. Isso aqui é muito importante. O ácido carboxílico tem caráter ácido, aí tá fácil, e a amina tem caráter básico. A amina tem caráter básico. Então, a pergunta que eu faço é, um aminoácido pode reagir com ácido clorídrico? Professor, para reagir com ácido clorídrico tem que ter caráter básico. O aminoácido tem caráter básico? Tem. O grupo amina pode reagir com ácido clorídrico sem problema qualquer. Tá. Um aminoácido pode reagir com soda cáustica com hidroxissódio? Pode, porque o ácido carboxílico pode reagir com hidroxissódio. Tá, professor? Então, significa que um aminoácido ele pode reagir tanto com ácido como com base? Sim. E como é que eu chamo esse comportamento em que eu posso ter uma reação tanto com ácido quanto com base? Anfóteros. Se eu fosse você, eu colocaria um ganchinho aqui. E o que são anfóteros? Reagem tanto com ácido como com base. Anotem, se tiver caneta marca-texto, passe em cima, porque isso realmente é importante. Aminoácidos apresentam caráter anfótero, reagem tanto com ácido como com base. Então, anfótero, a palavra anfótero, que tem dois comportamentos. Vocês viram lá que os fosfolipídios, os detergentes, os sabões são anfóteros. Por quê? Porque eles interagem tanto com a gordura, que é apolar, quanto com a água, que é polar. Isso é o caráter anfótero. Então, aqui,
Os aminoácidos apresentam caráter anfótero. O que é isso? Reagem tanto com ácido, porque tem caráter ácido, como com base, que tem caráter básico da amina. Então, nós temos aqui o ácido carboxílico e o grupamento amina. O ácido carboxílico tem caráter ácido e a amina tem caráter básico. Anotaram isso? E, de qualquer forma, os slides estão disponíveis para você no seu caderno. Para fechar, com chave de ouro, biologia. Isso aqui é biologia pura. E não precisa anotar, só observe bem aqui, porque eu fiz de maneira aberta para você compreender. Lá na biologia você aprendeu assim: a hidroxila do ácido carboxílico reage com o hidrogênio do grupo amina para formar a molécula de água. Aí os dois grupamentos que sobram você junta através da ligação peptídica. É bem assim que vocês aprenderam. A hidroxila do ácido carboxílico pega o hidrogênio da amina para formar a molécula de água e a junção das duas partículas forma a ligação peptídica. Por que isso acontece? Agora vai ficar um pouco mais claro. Repare que eu tenho C dupla O presa ao H. Qual que é o caráter ácido básico do ácido carboxílico? Ele é ácido. Qual é o comportamento ácido básico da amina? Ela é básica. O que nós temos aqui? Uma neutralização. O caráter ácido do ácido carboxílico vai ser neutralizado pelo caráter básico da amina. Eu tenho uma reação de neutralização. A hidroxila interage com a amina para formar a molécula de água e a ligação peptídica. A ligação peptídica é a ligação que ocorre entre o C dupla O, que é a carbonila, e o nitrogênio. Essa é a chamada ligação peptídica. Então, aqui nós temos uma reação que forma a ligação peptídica. A hidroxila do ácido pega o hidrogênio da amina para formar a molécula de água, formando a ligação peptídica. Até coloquei um verdinho em volta para mostrar que aquela é a ligação peptídica. Pergunta da química: que função orgânica é essa do C dupla O presa ao nitrogênio? Como é que eu chamo essa função? Para você ver de forma um pouquinho mais clara, eu faço o seguinte aqui, ó. Então, a ligação peptídica, ela forma essa função, que é o C dupla O preso ao nitrogênio. E qual que é a função presa nessa estrutura? Uma amida. Portanto, a ligação peptídica, ela pode ser também chamada de ligação amídica. Amídica. Por quê? Porque tem amida. Ligação peptídica ou ligação amídica é a mesma coisa. Agora, cuidado. Quando dois aminoácidos se unem, vai formar uma proteína pela ligação peptídica. Essa frase não está correta. Por quê? Porque quando você pegar dois aminoácidos, você vai formar um dipeptídeo. Se você pegar 3 aminoácidos, um tripeptídeo. Se você tiver 4 aminoácidos, um tetrapeptídeo. Se você tiver 10 ou mais, aí você vai ter um polipeptídeo. E quando você tiver com polipeptídeos maiores do que 50, aí você vai ter uma proteína. Então, 2 ou mais aminoácidos se unem por uma ligação peptídica e formam um dipeptídeo. Quando você tiver mais do que 50 peptídeos, aí você vai ter uma proteína. É um polímero. Então, repare que polímero tem que ter uma grande repetição da mesma estrutura original. Essa é a ideia. E aí, para fecharmos o nosso sistema, eu só não sei direito a pronúncia desse negócio, mas eu vou chamar isso de Switzeron. Então, professor, eu tenho que saber isso aí. O nome não, mas que vai aparecer na prova se eles cobrarem aminoácidos vão. A pergunta é: explique por que os aminoácidos apresentam um ponto de fusão, um ponto de ebulição muito maior do que moléculas com o mesmo tipo de estrutura. A explicação está aqui em cima. Então, isso aqui é o chamado Switzeron. Vem do alemão Switzer, sal interno, ou íon dipolar. Então, o que acontece? C dupla O presa ao H é um ácido carboxílico e no carbono 2 eu tenho amina. Só que o ácido carboxílico tem caráter ácido e a amina tem caráter básico. Repare que eu tenho caráter ácido básico, um vizinho do outro. O que acontece? O hidrogênio do ácido vai ser doado, segundo o princípio de Bronsted-Lowry, para o NH2 para a amina. E o que eu tenho? A formação de um polo negativo e um polo positivo. E quando eu tenho essa interação polar é a mais forte de todas, mais forte do que a ponta de hidrogênio. Então,
Por que um aminoácido ele apresenta um ponto de ebulição, um ponto de fusão tão maior comparado com outras estruturas? Devido à formação de íons internos, ou seja, a formação do polo negativo sobre a carboxila e a formação da carga positiva sobre o nitrogênio. Então, o chamado switzeron, o sal interno. Então, o termo é mais utilizado em compostos que apresentam essas cargas em átomos não adjacentes. Então, o que nós vamos encontrar? O ácido e a amina, como carbonos vizinhos, carbonos adjacentes. O hidrogênio foi doado, portanto, fica com polo negativo, o nitrogênio recebeu H+, fica com polo positivo. E quando eu tenho ligação polar, essa ligação polar, ela é muito forte. Ponto, fecho por aí. Não é comum cair isso aqui no vestibular, mas como nós estamos em 2020, faço o devido comentário. E nessa tela eu termino oficialmente o nosso ano letivo. E termino também o horário que já está em cima. Então, o chamado sal interno. Então, os slides da aula de hoje estão disponíveis, é uma aula importantíssima para o Enem, importantíssima por quê? Porque é bioquímica. Eu aposto, porque está gravado, eu aposto com vocês que por umas 2 ou 3 questões do Enem vem da aula de hoje. Vem da aula de hoje. E fora que a aula de hoje vai cobrar isomeria, função orgânica, tem uma série de coisas importantes para vocês interagirem. Então, fecho por aqui. Ótima quinta-feira, ótimo final de semana. Não esqueça que a partir da semana que vem começamos revisão e eu vou fazer uma revisão anual. A primeira semana vai ser a revisão do primeiro semestre e na segunda semana a revisão do segundo semestre. Então, em 2 semanas eu consigo fazer uma revisão geral para vocês. Então, ótima quinta-feira, ótimo final de semana, curtam a chuva do dia de hoje, que é importante para o nosso sistema aí de distribuição de água. Fechou? Abraço, até semana que vem.